Meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo à igreja de Filipos. Estamos no 3º capítulo dessa série, A Vida Centrada em Cristo. Hoje chegamos aos versos de número 17 e vamos, se Deus quiser e assim nos permitir, até o verso de número 21. Então peço que você abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 3, 17 a 21. Eu lerei na versão NVI e peço que você acompanhe a leitura com atenção, por gentileza. Filipenses, capítulo de número 3, 17 a 21. Diz assim a santa palavra do Senhor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vamos orar. Deus bendito, mais uma vez te pedimos que o Senhor fale às nossas vidas e aos nossos corações. Dar, ó Deus, que mais uma vez, no poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra ecoe nesse lugar, penetre no mais fundo do nosso ser, transforme a nossa vida, derrube os ídolos do nosso coração e nos ajude, Senhor, a vivermos a vida presente com um olhar no futuro. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a experiência de estar assistindo uma série ou um filme em partes. E é comum, lá para o final da série, você, depois de ter demorado muito tempo, perder alguns pontos de conexão ou de virada. E aí, às vezes, você tem que voltar um pouco no filme para poder entender alguma cena, para agora fazer sentido o momento no qual você está. Bem, eu acho que talvez a gente tenha que fazer isso agora, quando chegamos a esse ponto da série, para compreendermos o texto que nós acabamos de ler. É necessário fazer uma linha do tempo novamente, entender o problema no qual o apóstolo Paulo está tratando, para agora, quando adentrarmos a exposição dos versos que nós ora lemos, entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo. Façamos isso então. Vocês lembram que a igreja está passando por um problema? Algumas pessoas estão engajadas no ministério, no entanto, elas estão fazendo isso buscando os seus próprios interesses e a autopromoção. Isso tem criado divisões no meio da igreja. O apóstolo Paulo sabe disso através dos seus mensageiros. Ele então resolve escrever essa carta para instruir essa igreja na maneira como devem viver e servir ao Senhor. Depois de introduzir a sua carta, ele entra no argumento principal e agora ele traz à tona o próprio exemplo de Cristo. Nós vimos isso na nossa série, quando foi exposto o texto de Filipenses capítulo de número 2, versos de número 5 até 11. Cristo então é apresentado como um modelo a ser imitado. E o apóstolo Paulo então chama os filipenses a imitarem a Cristo,
de modo que eles deixassem de lado a rivalidade e a vaidade, e agora passassem a servir humildemente, olhando em primeiro lugar o outro e colocando em primeiro lugar o outro, assim como Cristo fez. O qual, disse o apóstolo Paulo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus deveria ser algo que ele deveria apegar-se, mas tornou-se ser humano, servo, na verdade escravo, e serviu até a morte, e morte de cruz. Agora o apóstolo Paulo pega esse exemplo que é o central na sua carta e diz à igreja: imite a Cristo. Bem, esse parece ser um argumento que traz um problema. Afinal, imitar a Cristo parece ser algo impossível. E como vocês já ouviram, de fato é. Não há como você ser igual ao original. E o apóstolo Paulo não tem isso em mente. No entanto, ele tem em mente que você seja pelo menos uma réplica muito próxima do que Cristo é. E a fim de te motivar e mostrar que o seu argumento é plausível, ele então começa agora a apresentar exemplos comuns de pessoas que não foram super apóstolos e que fizeram exatamente isso que ele está dizendo à igreja. O primeiro exemplo que ele traz disso é de Timóteo, o qual serviu a Cristo de maneira altruísta, se dedicando à obra do Senhor, se dedicando à igreja de Cristo. Vimos isso no capítulo de número 2, versos de número 19 a 24. Ainda nesse mesmo parágrafo, o apóstolo Paulo traz o exemplo de Epafrodito, um homem que serviu a Cristo de maneira sacrificial. Ele esteve disposto a morrer a fim de ir até Paulo, levar aquilo que a igreja tinha ofertado a ele. E lá adoeceu veio quase a morrer. A igreja está preocupada com ele. Então ele está disposto a retornar novamente, a fim de poder trazer as notícias do apóstolo Paulo e dizer para a igreja: não, eu estou bem, calmem, fiquem calmos, eu estou bem. Vimos isso no capítulo de número 2, versos de número 25 em diante. Aí depois, agora chegando no capítulo de número 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 4, Paulo traz a si mesmo como um exemplo. O exemplo aqui, como vimos, é de alguém que deixou de lado tudo que parecia ser essencial, tudo que era status desse mundo, tanto no âmbito religioso como no âmbito social, unicamente para ganhar a Cristo. Aquilo que para esse mundo era lucro, Paulo percebeu que na verdade era perda. Aquilo que todo mundo valorizava, ele dizia que era na verdade excremento, para ser bem literal ao texto. Refúgio. Paulo então se apresenta agora como alguém que está disposto a abrir mão de tudo que for necessário para ganhar uma única coisa: Cristo. E ele diz que para isso ele corre, como vimos na semana passada. Ele vai para o seu alvo, ele, esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele avança para poder conquistar esse alvo. No versículo de número 15, do capítulo de número 3, ele afirma que todos da igreja precisam ter essa mesma mentalidade vista em Cristo, vista no apóstolo Paulo e vista nesses seus colegas de ministério. Capítulo de número 16, ele diz: olha, e vocês precisam agora viver de acordo com aquilo que vocês já alcançaram, de acordo com o nível de maturidade de vida. Vocês devem agora responder na prática a isso. Essa é uma outra maneira do apóstolo Paulo, e ele faz isso inclusive usando uma linguagem militar, dizer a toda a igreja: nós não podemos retroceder, nós precisamos continuar marchando para o alvo. Chegamos até aqui, vamos em frente, vamos em frente, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas ele já disse que isso não é uma corrida de 100 metros, é na verdade uma verdadeira maratona na vida cristã. E nessa trajetória, em direção ao amado das nossas almas,
você precisa saber muito bem com quem você deve andar. Enquanto você marcha, você precisa saber muito bem do lado de quem você vai marchar. E é exatamente isso que o texto aqui vai tratar. O apóstolo Paulo diz que nessa caminhada, como começamos a ver na semana passada, é necessário ter bons guias. É necessário andar lado a lado, em um processo de discipulado. E você deve fazer isso, e esse é o tema dessa manhã, seguindo quem segue a Cristo. Seguindo quem segue a Cristo. Esse é o tema dessa manhã, siga quem segue a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que essa é uma verdade necessária, porque nem todos amam a mensagem da cruz. Nem todos estão dispostos a seguir e a viver para Cristo. Vamos ver então essa mensagem em duas partes. A primeira, siga aqueles que vivem à luz da cruz de Cristo. Veremos isso nos versos de número 17 até 19. Em segundo lugar, siga aqueles que vivem à luz da volta de Cristo. Veremos isso nos versos de número 20 e 21. Vamos então à primeira parte. Siga aqueles que vivem à luz da cruz de Cristo. O versículo de número 17, o apóstolo Paulo abre essa sessão dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão, com o modelo que apresentamos a vocês. Meus irmãos, pelo menos no Ocidente moderno, quando nós falamos de educação, nós falamos de uma sala de aula, na qual tem um aluno sentado por trás de uma cadeira, que toma nota de tudo aquilo que está sendo escrito, para uma prova que será dada em algum momento do ano. Basicamente, a educação se resume em transmissão de conhecimento. No entanto, quando nós falamos de educação, sobretudo no mundo antigo, as coisas não eram dessa maneira. É verdade que nós tínhamos transmissão de conteúdo que se dava através de histórias e até mesmo através do que nós poderíamos chamar em termos modernos de palestras, de discussão e exposição de um certo tema. No entanto, havia algo naquele tempo que era muito comum. Era a educação através do exemplo. Era comum, por exemplo, que os alunos viessem morar com os seus mestres, ou que os mestres fossem morar com os seus alunos, quando a família era muito abastada. E essa transmissão de conhecimento se dava, na verdade, em uma transmissão de vida. Jesus, usando esse método, ele chamou 12 discípulos, para que pudessem ouvi-lo todas as vezes que ele se reunia em uma sinagoga ou em um templo? Não! Ele chamou 12 discípulos para que pudessem andar com ele, ouvir os seus ensinamentos. Alguns foram chamados a vir e ver, a vir e perceber, a olharem através do exemplo do seu mestre, a verdade do Evangelho. O próprio Cristo é dito que ele era um mestre que ensinava como quem tem autoridade. Porque as suas palavras não eram apenas o discurso, as suas palavras elas eram encarnadas. Quando o verbo se fez carne, a verdade se tornou de carne e osso. E agora, o apóstolo Paulo, seguindo essa mesma trajetória, ele fala da necessidade que a igreja tem de ter pessoas que se envolvam nesse tipo de discipulado, vida a vida. Não conhecimento a conhecimento, mas vida a vida. E agora o apóstolo Paulo diz que ele mesmo é esse exemplo, o qual deveria ser imitado. Não é que o apóstolo Paulo queira se colocar no lugar de Cristo, não pense isso. O apóstolo Paulo é apenas alguém que imita Cristo e que diz: vocês querem a mesma coisa? Venham comigo. Eu vou mostrar a vocês tudo o que eu sei, até onde eu cheguei. Mas vocês sabem
O apóstolo Paulo, ele não está em todos os lugares. Ele não consegue discipular todos os irmãos. Por isso que ele diz que eles devem observar não apenas o exemplo dele, exemplo que eles puderam ver, enquanto o apóstolo Paulo teve com esses irmãos, com alguns desses irmãos, mas também eles precisam observar o exemplo de outros, assim como Timóteo, Epafroditos, e talvez outros irmãos da própria igreja, que também entenderam o Evangelho, e que agora já estão aptos em algum nível a adentrar nesse processo de discipulado vida a vida. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender, que no reino de Deus, o ensinamento é muito mais do que transmissão de conhecimento. É transmissão de vida. E o que isso muda em sua vida? Algumas coisas. Eu quero começar com vocês que são mais velhos. A Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira completou no domingo passado 11 anos. Alguns de vocês estão aqui desde o início dessa igreja. Fazem parte do grupo base dessa igreja. Quando a ideia de ser igreja resumia-se a apenas um grupo de pessoas que se reuniram para estudar as Escrituras. Então vocês já têm tempo de poderem serem mestres, discipuladores, principalmente dessa turma nova que está chegando. A você que é mais velho, eu preciso perguntar algumas coisas, e isso vale para você que talvez não tem muito tempo de igreja aqui na Aliança, mas já tem muito tempo de igreja. Se alguém imitasse você, que tipo de crente seria? E se todos na nossa igreja tratasse o cônjuge exatamente como você trata, os relacionamentos conjugais seriam mais saudáveis ou eles seriam marcados por conflitos? E se todos na nossa igreja se relacionasse com o irmão na fé exatamente da maneira como você se relaciona com o seu irmão na fé? A nossa igreja estaria cheia de grupos autocentrados ou teríamos uma comunidade transbordando de amor, alegria, paz, comunhão? Eu pergunto a você, e se todos da nossa igreja usassem os seus dons para servir a Cristo, o trabalho da nossa igreja seria ainda mais forte do que é? Ou nós estaríamos precisando ainda mais de trabalhadores fazendo apelo domingo após domingo aqui na frente da igreja? E se todos da igreja testemunhassem e convidassem pessoas para que pudessem conhecer a verdade de Cristo, quantas pessoas ouviriam o Evangelho e seriam salvas a partir do seu testemunho e do seu trabalho? E se todos na igreja contribuíssem exatamente da mesma maneira como você contribui, como estaria a saúde dessa igreja? E se todos na igreja ajudassem e colaborassem com o fundo missionário da igreja, exatamente como você colabora e como você ajuda, nós teríamos condições de sustentar missionários mundo afora, de plantar novas igrejas? Você que é mais velho, o apóstolo Paulo está colocando isso nos seus ombros. E isso não é coisa de super apóstolos. Você que é mais velho, você é chamado para instruir no discipulado vida a vida nos mais novos. Falando às mulheres, ele diz que as mais velhas, as mais maduras, devem instruir na fé as mais novas. O papel dos discípulos, os mais velhos, dos presbíteros, os mais velhos, os mais maduros, é exatamente cuidar e instruir dos mais novos. Deixe-me dizer uma coisa que é ainda pior do que isso. Às vezes eu gostaria de pegar mais leve, mas parece que eu não consigo. Sabe, uma coisa impressionante que se vê na igreja é o fato de que muitos param exatamente no meio do trajeto dessa corrida. E é curioso como, não poucas vezes, muitas pessoas que têm anos e anos de igreja, não desenvolvem-se na fé, não chegam à maturidade, e são ultrapassados até mesmo por neófitos na fé.
Gente que chegou há pouco tempo, mas que chegou com tanta sede do Evangelho, com tanta vontade de servir a Deus, que avançam no entendimento das coisas do Senhor, do Evangelho, do serviço. Isso é mais comum na igreja do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, ele disse isso nos versos passados, nós chegamos até aqui e não podemos parar, precisamos avançar, naquela santa ambição, como disse o reverendo Heber Campos no domingo passado. Sabe, nós temos tantas ambições para as coisas desse mundo, e até colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo, mas nós temos pouca ambição para as coisas espirituais, pouco desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, pouco desejo de poder servir mais a Cristo, de se dedicar mais a Ele. Talvez essa seja a prova de que nós estamos dando ouvidos àquilo que Paulo vai dizer e chamar de inimigos da cruz, que já inclinaram o seu coração para as coisas desse mundo, em detrimento das coisas do Senhor. Agora deixe-me dizer uma coisa para você que está chegando agora. É possível você absorver as influências do Evangelho que pairam por aqui, de forma totalmente involuntária e passiva. É possível só por estar inserido no ambiente de uma igreja saudável, você ser exposto a uma série de coisas boas e ser de alguma maneira conduzido à maturidade. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que você tem que ser intencional, guarda essa palavra, intencional na busca da maturidade. Você deve almejar e buscar essas coisas de maneira intencional e deliberada. Olha, mas qual é o processo para que isso aconteça? Ele está dizendo aqui, é o discipulado, vida a vida. Ele está dizendo que você deve olhar na comunidade, encontrar pessoas que são piedosas na comunidade, homens e mulheres, e você agora deve se dispor e se colocar debaixo do pastoreio dessas pessoas, caminhar lado a lado com essas pessoas. Dito de outro modo, se você quer ser um homem bíblico, então você deve identificar na igreja homens que refletem o que a Escritura diz, e você deve andar lado a lado com esses homens. Se você quer ser uma mulher bíblica, então você deve olhar na comunidade as mulheres mais velhas, aquelas que são maduras na fé, e vocês devem então andar lado a lado com essas mulheres, a fim de se tornarem mulheres bíblicas, imitando elas como elas imitam a Cristo e conhecem o Evangelho. Se você quer criar filhos nos caminhos do Senhor, você deve perceber na igreja famílias piedosas que estão dedicadas na educação cristã, e você deve então andar lado a lado com essa família. Olha, marque café, marque jantar, pague um churrasco, mas faça isso. Às vezes eu preciso de coisas que eu não sei, está fora do meu, totalmente às vezes até mesmo do meu conhecimento. Eu vejo um especialista na igreja reformada sobre isso, e eu vou atrás do cara. Recentemente eu almocei com um missiólogo, para poder apresentar para ele um projeto que a gente tem aqui na igreja. Tirar dúvidas, fazer perguntas, paguei o almoço. Eu quero andar com essas pessoas que já estão mais longe do que Cristo está dizendo, que conhecem de missão mais do que eu conheço. Essas pessoas precisam me discipular, precisam me orientar no fazer a missão de Cristo. Sabe, meus irmãos, são pessoas que realmente conheceram a verdade do Senhor, e agora nós podemos, nesse processo de caminhar lado a lado, em um discipulado vida a vida, aprendermos com essas pessoas. Eu nem sei se eu deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Vamos lá. Pode usar a minha autoridade para isso.
Identifica irmãos e irmãs piedosos aqui na igreja e diz: olha, um pastor disse que eu tenho que colar em você. Que o irmão maduro agora se vire com a agenda. Mas não ande sozinho. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Não ande sozinho. Sabe por quê? E aqui está a preocupação dele. Ele vem dizendo toda essa argumentação até agora, para que você entenda uma coisa. E aí, voltando ao texto, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo explica a razão pela qual você deve prestar atenção nos bons exemplos, nos homens piedosos. A razão pela qual você deve imitar esses homens que estão imitando a Cristo. Porque há muitos que estão influenciando a igreja, que vive um padrão de vida totalmente oposto ao ensino do Evangelho. Esses são aquilo que o apóstolo Paulo chama de inimigos da cruz. Paulo diz que fala dessa realidade em lágrimas. E quando você vai ver no Novo Testamento, todas as vezes que o apóstolo Paulo chora, é muito mais do que uma expressão de emoção. É muito mais do que colocar para fora o sentimento. Ao contrário, todas as vezes que ele chora, é porque aquilo traz uma profunda preocupação ao seu coração. E a preocupação de Paulo não é sem sentido. Esses homens, essas mulheres, são inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Não está muito claro no texto se eles odeiam a mensagem da cruz, ou se eles odeiam o estilo de vida que a mensagem da cruz exige. Qual seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Talvez seja as duas coisas sendo uma levada à outra, como sempre é. A pessoa ama a si mesmo e os seus próprios prazeres, e por isso ela odeia a Cristo e a sua mensagem. Ela não quer se submeter ao seu senhorio, porque ela quer ser senhor ou senhora de si mesmo, ou de si mesma. E esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então, ao que parece, o apóstolo Paulo está preocupado aqui, muito mais do que simplesmente uma mensagem que está sendo pregada. O apóstolo Paulo está preocupado com um estilo de vida que está sendo implementado na igreja através do exemplo, melhor, do mau exemplo. Esses inimigos da cruz, diz o apóstolo Paulo, longe de tomarem a cruz de Cristo e viverem nessa vida à luz da vida no porvir, eles estão caminhando para a destruição eterna, porque eles estão sendo consumidos pelo presente. E no meio do caminho, eles estão levando muita gente com eles. O estilo de vida então é descrito em 3 coisas. Observem. O Deus deles é o estômago. A palavra grega traduzida aqui para estômago, em alguns casos, é virtualmente sinônima da palavra carne. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eles são movidos pelos impulsos carnais, pelos desejos idólatras mais profundos da carne. Provavelmente alguma descrição inclusive de pecados sexuais. Eles ainda tratam como algo glorioso aquilo que deveria ser tratado como algo vergonhoso. Eles não apenas não têm vergonha de fazer o que eles fazem, como eles se gloriam em fazer coisas vergonhosas. O apóstolo Paulo diz ainda que eles pensam apenas nas coisas terrenas. E aqui é uma maneira do apóstolo Paulo dizer em coisas que são carnais, apenas as coisas desse mundo. Em suma,
A despeito dessas pessoas estarem sendo identificadas como pessoas que fazem parte da comunidade, pessoas que estão no meio da igreja ou de passagem, ou pessoas que abraçaram a libertinagem, essas pessoas apresentam um comportamento que contradiz a confissão de fé, fundamentada na mensagem da cruz. Qual é o destino dessas pessoas? A destruição. O que isso muda na sua vida? Pelo menos algumas coisas. A primeira é que esse texto é especialmente uma advertência para você que diz que é cristão, que frequenta a igreja de Cristo, mas que vive como um pagão, dedicando a sua vida a si mesmo, aos seus próprios prazeres, sem nenhuma perspectiva da volta de Cristo e sem considerar o seu juízo. Deixe-me dizer isso a você. Eu não consigo pensar em algo mais trágico do que você passar a sua vida inteira em uma igreja e no final da história, quando o Salvador e Juiz chegar, você ouvir da boca dele: eu nunca te conheci, aparte-se de mim para o fogo eterno. O fim desse estilo de vida é o inferno. E se você não se arrepender daqui para lá, é para lá que você vai. Sem chorumelas. Essa é a grande verdade. Então, não engane a si mesmo. Além disso, esses maus guias, os comentaristas dizem que eles eram talvez pregadores que estavam passando pela comunidade, que talvez até mesmo receberam hospedagem na própria comunidade, na casa de alguns irmãos, e que agora estavam plantando essa vida centrada nas coisas desse mundo e dando vazão às idolatrias do coração. E já tinha feito inclusive discípulos no meio da comunidade. Daqui então surgem duas aplicações. A primeira é que, pelo menos na aliança e que eu tenha conhecimento, ninguém aqui tem hospedado falsos mestres. Mas deixe-me dizer uma coisa séria a vocês, principalmente aos pais. Principalmente aos pais. Muitos de vocês estão abrindo a casa de vocês para que a filosofia hedonista narcisista de viver para si mesmo, aproveitando o melhor do que é sensorial e carnal, adentre a casa de vocês através das telas, dos celulares, dos tablets e das TVs. Vocês não recebem falsos profetas. Mas não se engane, essa mesma filosofia de vida aqui apresentada é derramada de uma maneira muito criativa, não mais sutil, deixou de ser sutil, através das telas. Sabe qual é o perigo? É que quem na verdade está discipulando os seus filhos não são exemplos da própria casa, muito menos os bons exemplos que o Senhor tem levantado no meio da igreja. Recentemente, estava ouvindo um corte de um podcast. Uma irmã de uma igreja muito conhecida no Brasil, falando da maneira como a filha dela se voltou contra o Evangelho de uma maneira terrível, pública, jocosa, em rebelião mesmo.
Ela falava da sua tristeza e da sua angústia desde quando isso começou a acontecer. Eu me compadeci daquela mãe. Terminou aquele corte, o algoritmo do YouTube colocou um corte da filha em um outro podcast. Ainda vivendo na perdição. A pergunta que foi feita foi: sua mãe cantora, você quando criança cantava, participava das apresentações, há apresentações que você participa no DVD. O que fez você querer essas coisas? Ela disse que ela gostava das coisas do Senhor e de participar das coisas do Senhor. Mas ela disse que todas as vezes que ela voltava da escola, o que ela amava muito era assistir MTV. E o grande referencial de vida, de mulher, e de sucesso, e de propósito, e de alvo, não era mais a mãe dela, mas as cantoras mais famosas, com seus belos clipes. Ficou claro que ela foi capturada por isso. E que foram essas mulheres ímpias, que vivem a vida do sensorial, do prazer momentâneo, da felicidade nesse mundo, que desconsidera totalmente qualquer coisa além desse mundo, que no final das contas mudou o imaginário daquela adolescente, fazendo-a entender através do engano que a vida fora do reino de Deus é melhor do que a vida dentro do reino de Deus. Cuidado. Pode ser que você não esteja recebendo falsos profetas, hospedando falsos profetas no meio da sua casa, cedendo um quarto a um falso profeta. Mas é possível que lá no quarto do seu filho, o falso ensino é quem está o discipulando. E você já perdeu o poder de ser exemplo para ele. Seguindo, chegamos ao segundo ponto. O apóstolo Paulo agora vai dizer que nós devemos seguir aqueles que vivem à luz da volta de Cristo. Em primeiro lugar, devemos seguir aqueles que vivem à luz da cruz de Cristo, que amam a mensagem da cruz e não que odeiam a mensagem da cruz. E agora ele fala sobre aqueles que vivem à luz da volta de Cristo e dessa nova cidadania. Versículo de número 20 e 21 é na verdade um contraste com tudo o que ele disse. Eu vou ler ambos os versos, ambos os textos, 18 e 19, e depois 20 e 21, para que você perceba o contraste que o apóstolo Paulo está estabelecendo entre esses guias que são discípulos de uma maneira ou de outra. Pois como já disse, versículo 18, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si mesmo, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Consegue perceber? Os inimigos da cruz, eles caminham para a destruição. Agora, os amigos da cruz, eles esperam o Salvador. Os inimigos da cruz, eles adoram os seus apetites e experimentam todas essas coisas através do seu corpo terreno. Agora, os amigos da cruz, eles buscam a transformação do seu corpo terreno e almejam o dia que terão o seu corpo glorioso, o qual será alinhado com a vontade do Senhor. Desejo conduzindo agora a um corpo transformado. Desejo puro conectado a um corpo transformado. Esse é o desejo, é isso que ele almeja. Os inimigos da cruz pervertem os valores e a glória deles é aquilo que é vergonhoso. Os amigos da cruz estão focados naquilo que é celestial.
e nas glórias do porvir. Os inimigos da cruz, eles estão focados, são dominados, movidos por tudo que é terreno, por tudo que é novidade debaixo do sol. Os amigos da cruz, eles veem a vida além do sol. E quando o apóstolo Paulo disse que nós esperamos ansiosamente o Salvador, ele usa um termo grego que dá a ideia de uma concentração total. Eu não sei se você já atirou alguma vez, mas se você atirou com uma arma que tem mira, você já deve ter percebido que você precisa focar muito bem no alvo para poder acertá-lo. E que na verdade qualquer descuido pode te fazer errar. No caso do treino é apenas perder uma bala. Na vida real poderia ser mais do que isso. O apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas, elas consideram tanto essa vida futura e de tal maneira que isso é o foco. É como se elas desviassem a sua atenção de qualquer outra coisa para que pudesse ver só isso. Bem, você já deve ter percebido que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é um eco do que nós lemos em Colossenses, capítulo de número 3, de 1 a 4. Quando ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E agora você aguarda a manifestação desse Senhor. Consegue perceber, meus irmãos? Esse é o tipo de pessoa em que o céu está nela antes mesmo dela estar no céu. O céu está nela antes mesmo dela chegar no céu. E o apóstolo Paulo está dizendo: é exatamente com essas pessoas que você deve andar lado a lado, em um discipulado, vida a vida. O apóstolo Paulo está dizendo: você fará muito bem se você se apegar a esses amigos da cruz. Você fará muito bem se nessa busca incansável e concentrada, você andar lado a lado, em busca da verdadeira glória. Você fará muito bem se você desviar os seus olhos de tudo mais, para poder alcançar isso. Não é o que o apóstolo Paulo disse há poucos versos? Olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, seguindo para o alvo, para conquistar a melhor de todas as coisas, o amado da minha alma. Bem, o que isso muda na sua vida? Pelo menos algumas coisas. A primeira é que viver à luz da vida futura é o antídoto para o hedonismo narcisista da vida presente. O mundo que nós vivemos é amante do prazer, é amante do que é sensorial. E a maneira como você luta contra essas coisas não é fechando os olhos, é olhando para frente. É olhando para frente. É tentando focar no amado da sua alma. É buscando essa vida eterna. É focando nessa nova vida desse corpo transformado. E quando você começa a olhar para essas coisas, você, diz o apóstolo Paulo, é como se você agora fosse
tomado de uma motivação santa para negar a si mesmo o seu próprio eu e continuar firme na caminhada, desviando o olhar de tudo que é ídolos do seu coração, a fim de que você siga em frente. Não basta apenas fechar os olhos para a pornografia. Você tem que olhar para a santidade futura. Não basta apenas desviar o olhar para a avareza. Você precisa olhar para o seu grande tesouro que está por vir. Não basta apenas desviar o seu corpo dos prazeres carnais mais terríveis que têm matado tantas vidas e destruído tantos casamentos. Você precisa olhar para o corpo que será controlado por um coração inclinado perfeitamente para Cristo. Isso nos leva a uma aplicação extremamente importante. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas, através do aconselhamento bíblico, ou simplesmente por causa do tombo e do golpe que a vida dá em algum momento, essas pessoas se voltam para uma conversa com um irmão maduro na fé, e elas dizem: olha, eu percebi que eu realmente estava vivendo escravo dos meus apetites carnais. E aí, em uma virada de ano como essa, ela toma uma decisão, uma resolução. Eu não vou mais ser controlado por essas coisas e eu vou viver vida santa. Mas tão logo o ano começa, elas voltam a cair. Por quê? Eu já disse a vocês o que falou certa vez um famoso ministro presbiteriano escocês. Que a única maneira de você desalojar o coração de um velho afeto é colocando um novo afeto no seu lugar. A única coisa que vai te afastar do velho eu é exatamente dirigir os seus desejos para esse novo eu, dessa nova cidadania celestial. O que significa, presta atenção nisso, tome nota, é que os ídolos do nosso coração, como diz Tim Keller, eles não precisam simplesmente ser removidos, eles precisam ser substituídos. Eu vou repetir. Os ídolos dos nossos corações não precisam ser simplesmente removidos, eles precisam ser substituídos. Não importa se você tem 11 anos de aliança, até mesmo os novos frequentantes já sabem o que deve ser colocado no lugar. Enquanto você não vê a beleza de Cristo, o amado da sua alma, no final do túnel, desse lado da eternidade, enquanto isso não for algo encantador para você, você só vai substituir um ídolo por outro, e depois por outro, e depois por outro, e depois por outro, e depois por outro. Deixe-me concluir. John Newton é o grande compositor daquela música maravilhosa Graça. Mas ele não foi só um hábil poeta e escritor. Ele era um verdadeiro discipulador. E fazia isso de uma maneira que
para nós é um tanto quanto arcaica. Ele fazia isso através de cartas. Era muito comum ele enviar cartas aos seus amigos, falando sobre coisas importantes da vida. Há uma carta que foi escrita para um empresário, seu xará, senhor John. E agora ele encoraja esse homem a pensar além das coisas desse mundo, além das riquezas e do sucesso e do status que esse mundo pode dar. Ele escreveu essas palavras, eu queria que você ouvisse com atenção. Ele disse: desejo sucesso ao seu negócio. Eu não properaria nada inconsistente com a devida consideração a ele. Não vou propor nada que não seja sucesso a você. Mas posso limitar os meus desejos por você dentro desses limites tão estreitos? Permita-me então desejar-lhe riquezas mais duradouras, maiores honras e melhores prazeres do que este mundo pode proporcionar a você. Infelizmente, que péssima aquisição ser o que normalmente se chama de homem prósperos por alguns anos e cair de surpresa em uma eternidade desconhecida. Quantas vezes vemos que quando um homem acaba de fazer fortuna, está prestes a sentar-se para desfrutar tudo o que o seu coração sempre desejou, ele é chamado às pressas. Que contraste entre viver hoje em riqueza e prazer, independentemente daquele grande Deus que os criou, e amanhã talvez ser convocado para comparecer nu e sozinho perante o seu tribunal, para prestar contas do uso que temos feito dos talentos que há tanto tempo nos foram confiados. Ele termina com uma oração: rogo a Deus que imprima esse pensamento em seu coração antes que seja tarde demais. Sabe, irmãos, esse homem das letras chama agora esse seu amigo e xará para que veja a vida além de tudo que pode ser visto debaixo do sol, que é vaidade. E que agora concentre a sua atenção no que está por vir, sabendo que no final do túnel, desse lado da eternidade, ele vai se encontrar não apenas com aquele que é Salvador dos que têm fé nele, mas com o Senhor, que julgará todas as coisas. Sabe, a minha oração por você é a mesma de Newton por esse empresário. A minha oração é essa. Espero que o Senhor imprima este pensamento que o apóstolo Paulo acabou de nos escrever no seu coração, antes que seja tarde demais. Vamos orar? Ó Deus bendito, não podemos terminar esse culto ao Senhor, sem que façamos uma oração de confissão. A Tua palavra expôs o nosso coração diante de nós mesmos. Seríamos falsos, ou talvez super espirituais, se não reconhecêssemos que o nosso coração não poucas vezes tem sido colocado nas coisas desse mundo. Desprezamos o Teu Filho,
deixamos em segundo plano a tua igreja e pouco nos envolvemos com a expansão do teu reino, porque estamos acá, Senhor, distraídos com tudo que esse mundo nos oferece, e que muitas vezes vai além daquilo que o Senhor nos criou para o nosso deleite, porque nos envolvemos com Ele de maneira idólatra. Te pedimos não apenas perdão, Senhor, te pedimos que o Senhor mude a inclinação do nosso coração. Te pedimos que o Senhor levante no meio da tua igreja verdadeiros guias, homens e mulheres dispostos a viverem a vida nesse mundo à luz da eternidade para a glória do teu nome. Para que tenhamos no meio do teu povo verdadeiros exemplos de pessoas que seguem a Cristo e que chamam outros a fazerem o mesmo. Pessoas que estão sendo transformadas, ajudando outros nesse processo de transformação. Para que lado a lado, em um discipulado vida a vida, venhamos avançar em direção ao amado da nossa alma, dia após dia. Faz isso no nosso meio, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, e em nome de Jesus. Amém.